Olá, meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. Que Deus te abençoe mais essa oportunidade. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. A você, meu irmão, minha amada irmã, que o Espírito Santo possa te abençoar, te conduzir nessa mensagem, te abençoar em nome de Jesus. Convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que você fizesse agora a inscrição, estivesse clicando nesse botãozinho vermelho logo abaixo do link e também não deixasse de acionar o sininho para todas as vezes que eu postasse um novo vídeo, você estivesse aí recebendo essa nova notificação. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo possa te conduzir e te abençoar em mais esta mensagem. Eu sou o pastor Luiz Carlos de Paula. Eu quero trazer para você uma mensagem nessa oportunidade, uma mensagem que vai te trazer ânimo, trazer confiança no teu coração. Eu quero estar aproveitando o próprio tema desses salmos, que é o Salmos de número 27, em que o tema dele é anelo pela presença de Deus. Essa palavra anelo, ela quer dizer desejo ardentemente. Então, que desejamos, que você possa desejar ardentemente a presença de Deus. Quem sabe você está passando algum problema, alguma dificuldade, se sentindo só, se sentindo abandonado e precisa de alguém. Nós sabemos que isso acontece com a liderança. Nós vimos aí líderes que chegaram ao ponto extremo porque se sentiram abandonados, se sentiram só. Isso não é algo, irmão, vergonhoso dentro acontecer com um líder, porque isso acontece conosco. Tá vendo? Nós nos sentimos, por mais que nós estejamos cercados de pessoas, às vezes você até sua esposa, às vezes seus filhos, às vezes seu esposo, mas você se sente só porque você não tem uma pessoa que você possa expor algo no teu coração. E muitas vezes até para dentro do seu lar, se você expor, você vai talvez até causar uma frieza espiritual, ou talvez algo, né, uma atitude, uma reação diferente, porque sabe que família, às vezes, eles têm essa liberdade de reagirem de uma forma diferente. Então tem algumas coisas que passam em nossos corações, em que, irmãos, às vezes não encontramos uma pessoa. E a pessoa certa é Deus, é Cristo, em que nós precisamos. Passei por uma experiência alguns tempos atrás, em que eu encontrei essa situação. Eu precisava abrir o meu coração. E você sabe que você como líder, você como pastor, seja bispo, seja um missionário, um líder, às vezes você não tem uma pessoa que você possa falar aquilo que está no teu coração. E eu passei um momento desse. Eu até estive conversando com uma pessoa essa semana, um jovem, ele passou por isso, e ele teve uma experiência com Deus, que ele abriu o coração para Deus, com a mesma forma que eu tive essa experiência. Só que a minha foi diferente, em que eu busquei a Deus, e de madrugada eu precisava desabafar, precisava abrir meu coração. Eu peguei uma cadeira vazia, coloquei de frente para mim, e convidei a Cristo para conversar comigo. Uma das experiências mais marcantes e gloriosas que eu tive no meu ministério, meus irmãos. Como eu senti a presença do Senhor. Como eu senti o Espírito falar comigo e acalmar o meu coração e me dar direção em algumas coisas que eu precisava na minha vida. E esse Salmos, ele de número 27, ele fala desse anelo pela presença de Deus. Que essa palavra anelo, ela fala, quer dizer, desejo ardentemente. Então tem momento em que nós desejamos ardentemente a presença do Senhor. E o Salmo diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, ou em outros textos falam, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo, compadece de mim e responde-me.
ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeite com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana. Por causa dos que me espreitam, não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Esse é um salmo que ele fala revela um salmista que uma profunda, né, esse desejo desse homem de estar perto de Deus, de buscar a Deus. Revela uma fé profunda no coração desse homem em Deus. Porque para ele chegar a um ponto, irmão, no versículo 10, ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, é porque ele confiava, ele tinha uma fé tremenda nesse Deus poderoso. E que você possa desenvolver essa fé no decorrer desta palavra, no decorrer desses salmos no teu coração, e você possa crescer e ter ânimo e saber que Deus ele é contigo. Nós vemos que do versículo 1 ao versículo 6, ele revela essa fé profunda no Senhor, nosso Deus. E no versículo 1, você vê que Deus, além de conceder-nos luz, salvação e fortaleza, Ele mesmo já é pessoalmente a nossa luz, salvação e fortaleza, e por isso nada temeremos. Nós vemos que Deus, irmãos, Ele já é a nossa luz, já é a nossa salvação. Então nós vemos que nós não podemos, ainda que nós soframos algum abalo, ainda que nós recebamos algum tipo de palavras ousadas, palavras que nos levem talvez a desanimar, a pensar em desistir, mas existe um Deus que ele é conosco. Esse versículo 1, ele fala: o Senhor é minha luz, é a minha salvação, de quem terei medo? E quando ele fala de quem terei medo, não se fala apenas de ser humano, mas de qualquer tipo de estratégia do inimigo. De qualquer coisa que se levante contra a sua vida, ele não temerá, porque se Deus é a luz e a salvação, não tem nada que possa me afastar dos pés desse Senhor. Então nós vemos que no versículo 2, ele diz isso: quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Olha a confiança do salmista. Ele dá uma olhada para o passado, era o suficiente para ver como Deus sempre o tinha libertado de todos aqueles que o quiseram lesar. Irmão, muitas das vezes em nossas vidas, é apenas dar uma olhada para o passado, de ver o quanto Deus nos sustentou. Eu louvo a Deus, irmãos, quando eu enfrento algum tipo de situação difícil na minha vida, em que parece que eu não vou suportar, irmão, eu dou uma pequena olhada para um passado. Não para um passado de frustrações, de mágoa, de decepções, mas um passado de vitórias, de onde eu achava que eu não ia tirar força, não ia ter força, e Deus me levantou, me sustentou, me colocou de novo num lugar de excelência para a glória dele, porque os inimigos se levantaram. Tanto inimigos espirituais, como inimigos físicos. Porque você fala, o cristão não tem inimigo. Irmão, aquele eu considero inimigo, é aquele que te persegue, que fala mal de você, ainda que você tenha um carinho, um amor para essa pessoa. Mas pessoa que fala mal de você, que te persegue, pessoa que você abraçou, a pessoa te abandonou, falou mal de você, te perseguiu, foi contra você. Então, quantas pessoas se levantaram? Quantas pessoas não quiseram ver o teu sucesso, talvez o nosso sucesso, e se levantaram? São inimigos. E Deus,
E Deus, Ele nos dá graça, nos sustentou esse tempo todo. É só dar uma pequena olhada para o passado e ver de onde Deus nos sustentou. No versículo 13 ele fala: à luz daquilo que Deus fizera no passado, Davi confia que seja qual for a emergência, Deus nunca deixará de acudi-lo. No versículo 3, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Então esse homem ele tem uma confiança à luz daquilo que Deus fizera no passado. Quantas vezes esse homem foi perseguido, foi cercado, foi expulso da sua cidade, foi encurralado em alguns lugares, mas Deus lhe deu estratégia, vitória. Então ele dá apenas uma pequena olhada para o passado e vê que Deus o livrou, o Deus o fortaleceu, lhe deu estratégia para vencer. E nesse momento, Deus pode te dar uma estratégia, pode ser contigo, é só você clamar a esse Deus poderoso. No versículo 4, esse homem diz: uma coisa eu peço ao Senhor, ou uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Nesse versículo 4, esse sincero desejo de Davi era um dos elementos que desenvolveram a sua profunda confiança no Senhor. Era um homem com propósito, era um homem com propósitos bem definidos, era um homem determinado naquilo que ele queria. E nós também devemos ter, irmãos, devemos ter supremo desejo de viver na mais íntima comunhão com o nosso Deus. Nós, irmãos, precisamos determinar nossos corações, precisamos definir a nossa fé naquilo que nós queremos e confiar em nosso Deus poderoso. Vê que esse homem, ele chega no versículo 4, ele fala: uma coisa. Ele pediu uma coisa, porque, irmãos, ele sabia que na casa do Senhor é lugar de abundância, é lugar de vitórias, é lugar de conquistas, é onde o homem prospera, é onde você prospera, onde você vence, é onde você tem as suas conquistas sobre os teus inimigos, nas tuas batalhas, nas tuas pelejas. Então ele pede apenas uma coisa: estar na casa do Senhor, morar na casa do Senhor, meus queridos irmãos. Então é isso que nós precisamos determinar nossas vidas. Nós precisamos, com esse homem, ser bem definidos nesse desejo do nosso coração, de viver na mais íntima comunhão com o nosso Deus. Precisamos disso. Uma das nossas maiores necessidades, irmãos, é contemplar a beleza do nosso Senhor. Quando nós entendermos isso, quando o cristão entender isso, que a nossa maior necessidade é contemplar essa beleza do nosso Deus, irmãos, vai começar a prosperar, a ter vitória, a ter mais autoridade, confiança até em si mesmo e saber que Deus não nos abandona. Então nós vemos do versículo 5 ao versículo 6, ele fala: pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Mais uma vez, Davi, ele expressa sua plena confiança na proteção que Deus lhe concede, pelo que lhe presta culto e ações de graça. Você vê que esse homem, ele não fala em dar culto de ação de graça após vencer. Ele fazia antes, porque ele tinha confiança. É muito comum no meio cristão, no meio evangélico, e nós como líderes nós sabemos disso. Pastor, quando eu receber isso, vou dar um grande culto de ação de graça. Irmão, nós temos exemplos bíblicos, no passado até no Novo Testamento, de pessoas que alcançaram vitórias, que glorificaram a Deus antes dela receberem a vitória. Culto de ação de graça, tem que ser algo independente. Se eu recebi ou não, eu estou dando uma ação de graça para Deus, agradecendo a Deus.
eu tenho um motivo para agradecer a Deus em tudo. Quem sabe até aquilo que eu não receber, eu tenho que agradecer a Deus, que talvez não é bom para mim. Mas a pessoa fala, vou dar uma condição de graça quando eu receber isso na minha vida. E nós vemos que Davi dá um grande exemplo, em que ele oferecia a Deus sacrifício de louvor e salmodiaria a Deus todos os dias da sua vida, pelo fato de Deus estar com ele. Isso já é um grande benefício, um grande motivo de gratidão, de saber que Deus está conosco em todos os dias. Nós vemos na sua palavra, ele tem uma promessa, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós vemos no versículo 6, ele exalta a Deus. No versículo 6, ele fala que será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos. Ele exalta a expressão usada pelos hebreus, que significa restaurar a honra, a promoção, a glória, a vitória. Expressão que nós vemos lá em Gênesis capítulo 40, versículo 13 e 20, que fora traduzida por respeitar, termo fiel ao hebraico. Nós vemos que esse homem, ele exalta a Deus, ele exalta o Senhor, ele agradece a Deus que Deus estava exaltando a sua cabeça, e estava colocando ele de volta a um lugar de excelência. E Deus quer fazer isso com você, meu querido irmão, minha querida irmã, te colocar no lugar de excelência, onde você vai fazer o nome do Senhor reconhecido e as pessoas vão reconhecer você, para a glória do nosso Deus. E no versículo 7, esse homem ele fala, ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece de mim e responde-me. Nós vemos que a oração se torna mais fervorosa. Por algum momento esse homem, ele há um desejo ardente, a oração se torna mais fervorosa, aquela oração que nós tiramos da alma, lá do nosso interior. É quando vemos que as palavras já não estão fazendo mais efeito e nós buscamos na alma força, e é isso que nós precisamos, é isso que Davi nos ensina aqui. A oração se torna mais fervorosa, mais urgente, enquanto Davi começa a pensar mais na situação em que se achava do que nos transes do passado. Então nós vemos que é importante olhar firmemente para o Salvador, procurando nele a solução quando mais nos oprimir a angústia. É aí que nós temos que olhar para Deus, buscar mais a Deus. É quando nós vemos que parece que a situação vai se afunilando, é aí que nós temos que olhar para o Senhor, buscar mais a Deus. E buscar com mais intensidade, como nesse versículo 7, uma oração que se chama mais fervorosa, mais ardente, mais íntima com o Senhor. É aquela oração que move as mãos de Deus em nosso favor. Aí no versículo 8 ao versículo 10, esse homem ele fala, o meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Como se Deus dissesse para ele, buscar a minha presença. Aí ele diz, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. O coração dele para buscar, é como se o Espírito dentro dele clamasse para buscar a presença dele, buscar mais dele. E ele responde, a tua presença eu buscarei mais. Não me esconda, Senhor, da tua face. Esse homem sente uma necessidade, uma proteção muito grande, de sentir as mãos de Deus, de sentir o envolver de Deus. E nós vemos no versículo 10, nós vemos que esse homem, implorando a presença divina na hora difícil, nós vemos ele implorando a presença divina. E na hora difícil, se reativa em Davi a certeza que Deus nunca o abandonará. Olha o versículo 10, irmãos, em que ele fala, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, ele diz, o Senhor me acolherá. Aí você olha para o Isaías capítulo 49, Isaías 49, ele diz o seguinte, Isaías 49, versículo 14, ele diz o seguinte, olha, mas Sião diz, já me desamparou o Senhor, e o Senhor se esqueceu de mim. Aí Deus responde no versículo 15 de Isaías 49, pode uma mulher esquecer-se também de seu filho que cria? Ou em algumas versões diz, pode uma mãe
se esquecer do seu filho, que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu tenho gravado os teus... eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. O que Deus diz? Que Ele tem o nosso nome escrito na palma das mãos dele. Nós vemos, irmãos, o Salmo 139, 139, perdoe, em que Deus diz que ainda que o nosso corpo uniforme, ele já tinha o nosso nome, todos os nossos dias escritos na palma da mão dele. Então esse texto, irmãos, ele é interessante demais. Pode uma mãe se esquecer? Ainda que ela se esqueça. Nós vemos aí na mídia, infelizmente, momentos trágicos de pais, pela preocupação do dia a dia, pela fadiga do trabalho, talvez pelas grandes pressões do dia a dia, as grandes cobranças da vida, pais que infelizmente esqueceram filhos dentro do carro e infelizmente tiveram momentos trágicos da perca dos filhos. Pode uma mãe se esquecer? Pode um pai se esquecer? Pode, mas entende uma coisa, talvez você se sente esquecido, abandonada, mas o texto de Isaías 49, versículo 13 ao 15, o 14 e o 15, ele fala, ainda que uma mãe se esqueça, ele nunca vai se esquecer. Porque o nosso nome está ali, irmãos, na palma da mão dele. Todos os dias está escrito. Então você vê que o versículo 11, o versículo 12, ele fala, ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Aí ele diz isso, irmãos, no versículo 11, o versículo 12. Ele pede a proteção e a direção divina. Nesses momentos nós precisamos pedir a proteção divina, a direção de Deus. E ele fala, ensina-me, não me deixes. Uma palavra que vem como uma súplica. Ensina-me, Senhor. Não me deixe, não me abandone. Faça-me sentir a tua presença, Senhor. É o que fala esse salmo, um desejo ardente da presença de Deus, esse anelo pela presença do Senhor, não somente na sua vida, mas no seu interior, na sua alma, para lhe fortalecer e não deixar que ele seja levado, irmãos, a um nível de perder todo o contato com Deus, de cair numa depressão, de cair numa angústia, de cair justamente em pecado. Esse homem, ele busca a Deus, ensina-me, Senhor, guarda-me, Senhor, protege-me, Senhor eterno. E o último versículo, o versículo 14, ele fala, espera. O versículo 13 e o 14, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Nos faz lembrar, irmãos, aquela palavra maravilhosa de Jó, em Jó capítulo 19, eu bem sei que o meu Redentor vive e se levantará em meu favor. E esse salmo é a mesma coisa, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Ele diz isso, espera-nos. Esperar-nos a derrota, espera-nos a derrota espiritual, se não alimentarmos a exemplo de Davi. Entende bem isso? Espera-nos a derrota espiritual, se não nos alimentarmos a exemplo de Davi, uma fé robusta e suficiente para diariamente contemplarmos a bondade do Senhor. Para isto, devemos esperar, ter bom ânimo, fortificar-nos. Que Deus te abençoe. Que essa palavra possa de alguma forma alcançar o teu coração, alcançar a tua alma. Quem sabe você está passando por um momento difícil na tua vida e você precisa
que essa palavra de ânimo para a tua alma. Você precisa de alguém para conversar. Clame ao Senhor, busca o Senhor. Faça como o salmista nesse Salmo 27. Busca esse Deus maravilhoso. O que nós mais precisamos hoje é da presença de Deus em nossas vidas. Que o Espírito Santo te conduza pelas veredas da justiça, pelas veredas dessa palavra, irmãos, que ela é verdadeira, ela é genuína, ela é eficaz, ela se compraz para aquilo que ela é enviada. Que Ele te dê graça, que Ele te dê a vitória. Soberano Deus e eterno Pai, te agradeço, Deus, pelo dia, meu Deus, que estamos passando, por essa tarde. Te agradeço por essa palavra que o Teu Espírito colocou no meu coração. A experiência, meu Deus, do Teu servo Davi, meu Deus. O que esse homem estava passando nesse momento ao se expressar dessa forma nesse Salmo de número 27. A forma que ele deseja, que ele anela, meu Deus, ardentemente a Tua presença na sua vida, na sua alma. A forma que ele, meu Deus, ele deseja mais uma vez a Tua fortaleza, a Tua unção, a Tua presença. E esse homem, em alguns momentos, ele olha para o passado, ele vê como Tu o libertou, como Tu o sustentou no passado, e Tu é um Deus poderoso que Tu fez no passado e pode fazer no presente, meu Deus querido. E que esse amado irmão, essa amada irmã, que está enfrentando a situação talvez tão difícil no seu ministério, quem sabe na sua vida, no seu lar, no seu relacionamento, quem sabe no seu ministério, no seu trabalho, no seu círculo de amizade, meu Deus, que eles possam olhar um pouco para o passado e ver o quanto, ó Pai, Tu os sustentou, o quanto Tu os abençoou, os livrou, ó Deus eterno, como Teu servo Samuel disse, ó Pai, lá no seu livro, Samuel, 1 Samuel capítulo 7, meu Deus, versículo 12, em que ele diz, até Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, e que essa pessoa agora pode usar essa frase e dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, e Deus vai continuar nos ajudando, nos fortalecendo, como Tu fizeste com o Teu servo Davi. Meu Deus, faça com essa família, faça com esse irmão, faça com essa irmã, faça com a minha vida, ó Pai, também nessa tarde, que eu preciso de Ti. Meu Deus, toca com as Tuas mãos de poder, restaura o nosso entendimento, restaura esse ardor, essa fortaleza, essa comunhão com o Teu Espírito Santo. Assim oramos e entregamos tudo em Tuas mãos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã, que o Espírito Santo ele possa te fortalecer, ele possa te dar a vitória na sua vida, no seu coração e na sua casa. Fique com Deus, que a paz de Cristo esteja na sua vida, em nome de Jesus.